Salve rapaziada, beleza? Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Você já viu aí no título? E sim, é o mesmo título do filme. Por quê? Porque eu fui assistir esse filme sensacional. Eu indico, vá assistir. Eu queria trazer esse tema. Você acredita? Uau! Você está perguntando para quentes. E daí? Gente. A questão é: você acredita? Não se você é ou se você não é crente. Como assim? O filme, ele se desencadeia, a história do filme acontece a partir dessa pergunta. E eu vou dar esse spoiler aqui, porque eu preciso dar esse spoiler pra construir o vídeo. É um personagem que vocês viram no clipe, não sei se vocês já assistiram o clipe. É aquele cara que tá com uma cruz andando assim na rua. E o outro que tá no carro, aí ele. O cara que tá na rua pergunta. Ele tá falando. Tá gritando lá, tá. Aí o cara que tá no carro, eu vou dar mais um spoiler, é o pastor. Você vai entender isso no começo do filme. Mas é só esse spoiler que eu vou dar, tá? O outro spoiler, eu vou dar outro spoiler também. Fique até o final, depois dos créditos, que aí tem o clipe da música, aí você pode ver aquilo lá no som de cinema. Que é muito louco. Enfim. Ele é um pastor e ele chama o cara, o outro começa a bater papo. Aí o cara que tá na rua segurando a cruz pergunta assim: filho, você acredita em Deus? Ou em Jesus? Não lembro. Aí ele: acredito, eu sou pastor. Aí meio que. Como assim? Né? Meio indignado com a pergunta. Aí o homem vira e fala: não, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei se você acredita em Jesus. E isso é um baque, é um choque. É quase que um nocaute psicológico. Porque você toma uma porrada ali que você fica tipo, ô, né? O que aconteceu aqui? E eu queria fazer essa pergunta pra você. Você acredita em Jesus Cristo? Ah, a gente não pode ter a ilusão de que acreditar nele é ir na igreja. Não. Até porque a igreja somos nós. Que lá é um prédio onde nós congregamos. É diferente. E então a gente precisa ter a consciência de que acreditar é mais do que falar eu acredito em Deus. É saber que Deus existe. Como é que isso funciona? É quando você ora e você acredita que vai acontecer. Não que você acha, você acredita. Isso se chama fé. Não pode fazer igual aquele cara que morava num vale perto da montanha. Aí ele virou assim, orou: Senhor, amanhã essa montanha vai ir mais pra lá. Aí no dia seguinte, quando ele acordou, ele abriu a janela, ele olhou e falou: eu sabia que isso não ia acontecer. Muitas vezes a gente é assim. Sabe por quê? Porque a gente não acredita. Ah, fé não é sentir, fé não é achar, fé não é. ah, é ter esperança, mas no sentido de se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Fé é saber.
E ter fé em Deus, ter fé em Jesus Cristo, ter fé no Espírito Santo é saber que eles existem. Não é acreditar numa lenda, porque isso não é lenda. É realmente viver com uma certeza de que ele existe. E como é que eu consigo essa certeza? Eu não sei. A gente precisa viver para ele, para ter essa certeza. E isso é teoricamente fácil, mas é na prática muito difícil. Porque por quê? O que Paulo falava, né? O bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então é muito difícil, mas quando a gente vacila igual Pedro, que estava andando sobre as águas e olha para os lados e vê aquelas ondas de 2 metros de altura e o mar engole, Jesus estende a mão, tira a gente do fundo do mar e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas ao mesmo tempo, quando a gente reconhece que nossa fé é pequena, é impressionante. Porque Pedro, pelo que a gente lê e pelo que a gente vê, lendo as escrituras, momento pré-crucificação, ele era um cara meio orgulhoso, onde ele achava que ele ia com Jesus até o final, que ele tinha fé, que não sei o que. No momento que Jesus fala, homem de pequena fé, isso destrói com Pedro Filho fala, como assim? E depois, acho que é com o centurião, Jesus pergunta, você acredita? Olha só, Jesus pergunta, você acredita? E, e o homem responde, olha Senhor, eu acredito, eu tenho fé, mas é pouca. Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus fala, já é o bastante. Perceberam a diferença quando Pedro ele acha que tem a maior fé do mundo e o centurião? Eu acho que é o centurião. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Eu não lembro direito. E ele fala, eu tenho, mas é pouca. Então a gente percebe que Jesus trata de formas diferentes as pessoas. Pedro e Jesus falou aquilo e fez aquilo para construir um caráter de um líder, de alguém que conduziria os discípulos, alguém que levaria a palavra aos judeus, aos circuncisos. Paulo ficou encarregado dos incircuncisos. Pedro ficou encarregado dos circuncisos. E isso foi bom para Pedro, porque ele reconheceu. E por que a gente não reconhece que não tem fé o suficiente? Às vezes a gente agarra superstições, não a Jesus. E esse é o problema. Quando a gente esquece de Jesus para se agarrar em outras coisas e a gente acredita em outras coisas porque são palpáveis, são visuais, chamam nossa atenção. E eu quero fazer essa pergunta para você mais uma vez. Você acredita?
Agora que falamos de fé, de que temos que reconhecer que nossa fé é pouca, você acredita? Agora que recuperamos a consciência, o que faremos com essa fé? Que agora nós conhecemos e de quem muito conhece, muito é exigido. Não é, a quem muito é dado, muito é cobrado. Tem esse versículo aí. Depois, se vocês quiserem, não vou deixar aqui na descrição não. Procurem. Leiam a Bíblia. Enfim. É... Nossa. O que faremos com essa fé? Porque o nosso copo estava cheio. E um copo que está cheio, não dá para colocar mais coisa. Agora estamos com o copo vazio. O que significa isso? Conhecimento. A gente deixou a arrogância de lado e reconhecemos. Eu não sou nada. Tenho pouca fé. E quando, quando a gente reconhece isso, a gente dá um passo bem grande para começar a acreditar verdadeiramente. E quando a gente conhece e acredita verdadeiramente, o que nós temos que fazer? Compartilhar. Eu li uma vez, eu não lembro aonde, se era um provérbio chinês, uma coisa assim. Eu li uma frase que dizia que o conhecimento não é nada se não for para ser dividido. Ah, por que a gente esconde Jesus das pessoas? Porque a gente quer. Deixa eu pensar aqui. Ter Jesus como um acessório exclusivo. Gente, Jesus veio para todos. Ele ora por todos. Quando diz, Pai, perdoa-eles porque não sabem o que fazem. Ele ora por todos. Todos. E a gente se esquece do que é todos. Todos, às vezes, para nós, são só aqueles que estão no nosso mundo de convivência. Todos, para nós, às vezes, são só as pessoas que congregam no mesmo lugar que nós. Já perceberam a dificuldade que é o intercâmbio hoje em dia? Não tô falando como se eu tivesse 30 anos, não. Eu sou novo ainda. Mas eu participei de tão poucos intercâmbios, velho. De tão poucos intercâmbios. E comparado a antigamente, porque antigamente era ó, paulado, todo fim de semana tinha intercâmbio, velho. É impressionante você perguntar pro pessoal mais antigo, velho, era direto. Pelo menos uma vez por mês tinha intercâmbio, era direto, um bagulho muito sinistro, velho. E, cara, quando a gente se unir no conhecimento, não tô falando de doutrina, tô falando de Jesus. Tô falando de Jesus. Quando nós fizermos verdadeiramente, formarmos verdadeiramente um corpo que é unido, porque você não consegue desencaixar um braço e deixar ali em cima da cama porque você não quer usar ele hoje. Se você consegue, parabéns, você é um protótipo de um robô humano, alguma coisa do tipo. Não tô falando de deslocar, eu tô falando de literalmente tirar o braço porque você não quer usar ele.
Um corpo, uma pessoa quando perde uma parte do corpo num acidente, por exemplo, ela sofre muita dor. E o nosso corpo tá dividido e isso dói no coração. E o cérebro, a cabeça recebe o sinal da vértebra. E voltando às aulas de biologia, recebe o sinal de dor e chora, e dói, e dói, e dói. Porque um corpo que acabou de ser arrancado o braço vai doer muito, vai sentir muita dor, além de sentir muita falta. Ô, mão esquerda, você tem sentido falta da mão direita? Tem sentido falta disso daqui, ó? De fazer isso daqui, ó? Quando a cabeça tá lá pensando, você ficar assim. Ah, a gente precisa se unir. E como a gente faz isso? Acreditando que é possível. Acreditando em Jesus. Vivendo para Ele. A gente precisa viver. Viver o que Deus quer viver para nós. O que Deus quer que nós vivamos. Melhor dizendo. A gente precisa acreditar verdadeiramente. E para acreditar, a gente precisa sair de um patamar de orgulho e cair pelo menos uns 30 andares. Para aí sim a gente dar um passo de fé. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. E é isso aí. Aquele abraço.